E hoje o Acontece na Região está aqui com o ex-prefeito Anderson Prado, que anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual pelo MDB. Prado, uma decisão que estava Lençóis Paulista e toda a região esperando, né, a sua confirmação da pré-candidatura. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Você foi para o PSDB, foi para Bauru, voltou, falou que não ia e no fim deu certo? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com você, Conceição, que eu conheço há tanto tempo, com quem também acompanha o Acontece na Região, que você faz com tanto carinho. Na verdade, eu não tinha essa expectativa até o ano passado. A minha ida à Secretaria de Habitação em Bauru era para desenvolver um trabalho na Secretaria de Habitação, ao lado da prefeita Suelen, mas ao pôr o pé em Bauru, a demanda política também começou a acontecer, né? Nos núcleos políticos por onde eu passava e também em Lençóis por onde eu passava, em outras cidades onde também eu passava, Prado, você precisa buscar uma candidatura rumo à Assembleia. Prado, você precisa buscar uma candidatura rumo à Assembleia. E isso foi crescendo, até que em uma reunião em São Paulo, sem a minha presença, mas é lógico que a prefeita Suelen já havia me dito que talvez isso aconteceria, o PSD me olhou como uma candidatura, uma pré-candidatura para deputado federal. E isso mexeu com o tabuleiro da região, me deixou um pouco assustado também, haja vista a repercussão das minhas bases políticas, porque Lençóis, historicamente, é uma cidade que recebe milhões de reais anuais em verbas parlamentares federais, e isso faria com que a gente estremecesse muitas alianças. Bom, mas diante desse anúncio, que foi veiculado inclusive pelo JC de Bauru, muitos partidos começaram a me procurar. Com mais propriedade, partidos com os quais nós temos boas relações. O próprio PSD, o Republicanos, o PP, que é o partido do prefeito de Lençóis Paulista, e o MDB, que tem dado sustentação histórica ao meu governo desde 2017. Tem uma relação também histórica com o MDB, com o Baleia Rossi, mais recentemente com o João Cury, que hoje é um deputado federal da nossa região. E as tratativas foram avançando até que, finalmente, decidi anunciar essa pré-candidatura, dialogando com o Baleia Rossi, que é presidente nacional do partido, com o Rodrigo Arenas, que é o presidente estadual, e com o próprio João Cury, que é o nosso deputado federal aqui da região. Também importante citar, Conceição, que o MDB me elevou à condição de coordenador do MDB em 68 cidades da nossa região administrativa de Bauru, as 68 cidades que compõem a Diretoria Regional de Saúde. Isso vai dar, evidentemente, uma capilaridade, um fôlego, uma estrutura pré-campanha e depois a campanha para que a gente busque aí esse sonho de poder trabalhar por Lençóis Paulista e trabalhar por toda a região. E a gente sabe, né, que Lençóis sempre quis eleger um deputado, já tentou, né, alguns nomes, acho que o último foi o Tipó, se não me engano, mas precisa ter muito voto, né, Prado? Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho com a região, o que você pensa, né, o que você, se eleito, vai levar para a Leste? Já foi vereador, já foi prefeito, é um vendedor nato, né? Qual que são as principais bandeiras do Prado? Conceição, o que Lençóis me possibilitou de experiência, comecei na base, como acredito que todo o político deva começar. Eu comecei na base como vereador, fui vereador secretário, vereador presidente, prefeito reeleito. E diante desse quadro, nós entregamos para Lençóis Paulista um governo que pensou em gente, que pensou em pessoas. Quando a gente abriu o posto de saúde até as 22 horas, a gente pensou em gente. Quando a gente criou a GCM, a gente pensou em gente. Quando a gente ampliou as linhas e baixou o preço do circular para R$1, a gente pensou em gente. Então, o que eu pretendo levar à Lesp apresentando numa pré-candidatura que deve se consolidar com uma candidatura, a experiência de um prefeito
que foi reconhecido pelo seu povo, que foi reconduzido no segundo mandato, a experiência de um vereador que sabe como se dão as tratativas legislativas, isso é importante para o diálogo entre deputado estadual e governador. Então, pretendo levar toda essa experiência de quem trabalhou com saúde, com quem trabalhou com habitação, com quem trabalhou com segurança pública, em tantas pautas que a gente vai apresentar à região. Agora, Conceição, precisa, obviamente, de muito voto, mas eu sempre precisei de muito voto. Precisei de muito voto para ser eleito vereador, precisei de muito voto para ser eleito presidente da Câmara. Em 2016, precisei de muito voto para ser eleito prefeito contra o status quo e reeleito. Então, assim, o meu nome, se aceito em convenção, ele vai estar à disposição. Inicio uma pré-campanha já com um pouco de atraso, haja vista que já tem muitos pré-candidatos no caminho, mas estou à disposição. E outra coisa que eu queria perguntar, você também tem um movimento muito importante junto às associações comerciais, é vice-presidente da FACESP. Como é que está esse movimento? Vem para a base de apoio. Olha, Conceição, veja bem, eu acabei de me desligar no dia 4 da vice-presidência da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, onde represento 17 associações comerciais da região administrativa de Bauru, assim como me afastei da Silpa, onde sou o segundo tesoureiro. Haja vista a necessidade de se cumprir a demanda eleitoral. No entanto, visitei 17 associações, 17 presidentes, conheci 17 equipes. É óbvio que em algum momento isso pode se converter em votos. Eu tenho uma pauta que sempre foi a defesa do microempresário, do microempreendedor, do MEI, e isso desde quando fui presidente da nossa Associação Comercial em Lençóis. Agora, institucionalmente, a FACESP não tem um candidato. Institucionalmente, a Silpa não tem um candidato. Evidentemente, as ligações criadas me permitem chegar em qualquer uma dessas cidades e procurar o presidente da associação, a sua equipe, e eu devo fazer isso. Prado, você citou aqui o João Cury, né? O João Cury é deputado federal de Botucatu, ex-prefeito lá, muito querido em toda a região. Você sai dobrando só como João Cury ou você vai ter outras dobradas de acordo com a região? Olha, veja bem, repito, eu cheguei com um ano de atraso. Enquanto alguns pré-candidatos já estão atuando nisso há um ano, eu chego agora. Evidentemente que a minha dobrada oficial no Centro-Oeste Paulista vai ser com o João Cury, que é ex-prefeito de Botucatu e deputado federal, um único deputado genuinamente da região de Botucatu, Bauru e Jaú. Nesse contexto, eu venho para o mesmo partido, venho com a prerrogativa de promover essa dobrada, mas veja bem, a dobrada é oficial. Isso não quer dizer que grupos políticos de Lençóis ou de outros municípios não trabalhem outras dobradas, mesmo porque o João Cury, nesse caminho, também tem alguns parceiros que já estavam meio que andando, meio que fechados, mas assim, oficial do partido na região administrativa de Bauru, Cury e Prado. Prado, para a gente fechar, quando vai ser a convenção, né, do MDB que vai oficializar aí os nomes, né? Parece que o vice-governador também foi para o MDB, né? Então o partido ele vem mais fortalecido, né? Porque o MDB é uma estrutura. Quando vai ser essa convenção para que a gente possa já saber? Os diretórios estaduais do MDB precisam se organizar, assim como o diretório nacional. Ainda não tem uma data. Nós estamos buscando uma agenda do vice-governador em Lençóis Paulista, que é o Felício Ramute, que estava no PSD. Alguns dias antes da minha troca de partido do PSD para MDB, ele também fez essa migração. Então, é uma liderança importante, coloca o MDB como fiador do Tarcísio agora como vice, ele é o atual vice e vai para a reeleição, portanto hoje ele é pré-candidato a vice-governador ao lado do Tarcísio. Isso vai dar ainda mais estrutura, mais solidez e mais robustez para o MDB a médio
e curto prazo. Hoje, com o vice-governador, existe um movimento de base que empodera o MDB, mas nas eleições de 28, o vice-governador do MDB vai também fazer com que o partido amplie as suas bases em todo o estado de São Paulo. Bom, o MDB, né? Quem não sabe ainda, eu acho que é um dos poucos partidos que tem representação praticamente no estado de São Paulo, todos os municípios, no Brasil, né? Quase todo o Brasil. É um partido muito forte. Parabéns, sucesso e que a gente possa, né, seguir aí acompanhando a sua pré-candidatura e, se for aprovada a sua candidatura. Parabéns. Conceição, eu agradeço. Eu vou trabalhar com afinco. Se até aqueles que não gostam de mim, se tem algo que não pode dizer sobre mim é que eu não trabalho. Eu estarei trabalhando de manhã, à tarde, à noite, nessa pré-campanha, nessa construção de bases, e depois, se a convenção me autorizar, aí sim, numa candidatura a deputado estadual, respeitando Lençóis, respeitando a região. Uma coisa, Conceição, as pessoas, os pré-candidatos, depois os candidatos e também os deputados, dizem muito uma coisa que eu quero frisar de uma forma diferente. As pessoas dizem assim: eu quero representar a região de Bauru, Lençóis Paulista. Eu quero trabalhar pela região. Eu quero trabalhar por Lençóis Paulista, por Macatuba, por Pederneiras, por Bauru, Jaú, Botucatu, por toda a nossa região, assim como fiz em Lençóis Paulista. Mesmo porque você é daqui, né? Você é a região, você não chegou à região, ele é a região, né? Amém, amém. Espero que dê certo, o futuro a Deus pertence, mas estarei aí à disposição do MDB nessa pré-campanha e, se Deus quiser, como candidato posteriormente. Obrigada. Eu que agradeço.